Fala galera do Terceirão, como é que vocês estão, queridões? Tá tudo bem com vocês? Como é que tem passado aí nesse período? Foi bacana essas férias, não foi? Eu espero que vocês não tenham parado, hein, gente? Pelo amor de Jesus, hein? Espero que vocês não tenham parado nesse período, hein? Espero que vocês tenham dado uma descansada, obviamente, dado uma relaxada, mas que tenham, lascada aí de estudar, hein, pessoal? Afinal, os prazos estão aí, né? Enfim, vestibular, aquela coisa toda. Terceiro ano é ano de foco, dedicação, concentração para voar mais que o Bolt, hein? Beleza? Então, nós vamos retomar agora as nossas aulas de filosofia. Eu tô aqui tranquilo, num ambiente muito sossegado. Vocês viram que eu mudei o fundão aqui, né? Uma coisa mais biblioteca, tá? Um negocinho mais imponente, pá, né? Sabe como é que é? Mas enfim, pessoal, hoje nós vamos começar então aqui com essa nossa primeira aula de filosofia, tá ok? E essa aula de filosofia nós vamos inaugurar num tema novo que a apostila traz pra gente. Aliás, vou falar um negócio pra vocês. Esse tema caiu, como uma luva, pessoal. Caiu como uma luva. A gente vai começar justamente com o tema da filosofia da ciência. E nessa primeira videoaula eu vou fazer uma exploração mais geral. E na verdade eu vou fazer até diferente. Como eu quero mais interação de vocês, eu quero mais dinamismo ainda, vocês quebrando a cabeça pensando aí, falando, enfim, enviando mensagem e tudo mais. Vamos começar com a seguinte provocação, galera. Quando a gente fala em filosofia da ciência, é preciso nos dias de hoje fazer uma defesa da ciência? O que vocês acham? Vocês acham que hoje em dia é preciso um discurso mais enfático em relação aos ganhos do ponto de vista civilizacional, aos ganhos do ponto de vista da própria saúde, né, que agora no meio de uma pandemia faz todo o sentido os avanços científicos? Não é à toa que muitos de nós estamos aí atônitos, parados, estagnados atrás dos nossos smartphones, computadores ou mesmo na televisão ou ao ouvir o rádio, enfim, esperando aí uma cura para o coronavírus, né? Estamos aí atentos para ver o que a medicina tem apresentado de novidade, por vezes até em busca de um medicamento milagroso, algo que possa resolver todos os nossos problemas do dia para a noite. E isso vem da onde? Vem justamente dos ganhos científicos, né, gente? Vem justamente da colaboração que a ciência pode oferecer para nós, do ponto de vista de tentar garantir não só um melhor bem-estar, mas do ponto de vista, sobretudo, de conseguir garantir para a gente um maior progresso técnico, garantir para a gente um maior desenvolvimento, a garantia, acima de tudo, de um bem-estar. Então, eu acho que esse tema ele é um tema fundamental, né? Eu começo fazendo essa introdução mais geral, fazendo muito mais provocações para vocês a respeito dessa questão da filosofia da ciência, né? E eu vou começar essa provocação relembrando com vocês uma coisa importante, que na verdade foi muito antes da nossa aula, tá? Me permito aqui estar um pouco mais aberto, um pouco menos preso nesse primeiro momento às discussões da apostila. Eu tinha comprado essa revista aqui, da Piauí, tá vendo? Uma revista da Piauí mais antiga. Aliás, é uma revista muito legal porque traz reportagens bacanas sobre diferentes temas da atualidade, são reportagens um pouco mais longas, tá? E uma desses artigos de opinião discute algo que é fundamental, que tem a ver com a ciência, e eu queria destacar algumas partes, né, desse artigo, que é um artigo que se chama O Negacionismo no Poder, que é da jornalista Tatiana Rocchi, certo? E ela traz aqui dados que são dados importantes, por exemplo, que foram feitos, sobretudo, para tentar entender um pouco mais como é que não só o brasileiro, mas vários cidadãos mundo afora têm lidado com a ciência, né? Como é que as pessoas têm visto os ganhos do ponto de vista científico? Eu acho que se vocês pararem para observar, não é à toa que a gente tem visto nos últimos tempos, por exemplo, uma força muito grande de alguns movimentos que até então não tinham tanta expressividade assim, ou acabavam justamente ocupando um espaço muito secundário. Vou dar um exemplo nítido, né? Os terraplanistas, ou seja, a galera que acredita aí que a Terra é plana e que, portanto, ela não teria um formato de um geóide, não teria sua esfericidade, né? Isso vem ganhando cada vez mais uma quantidade de adeptos. Tinha notícias do ano passado, por exemplo, mostrando que tinha gente querendo fazer até uma excursão para o fim do mundo num navio e tudo mais, né, para tentar ver justamente onde estaria esse fim da Terra. Quer ver outra coisa? Uma verdade, né? Ou seja, algumas das verdades mais
científicas, e aqui é interessante até discutir essa coisa da verdade, da ciência, né? Porque quando a gente fala em verdade científica, nós estamos dizendo na realidade naquilo que já foi mais consolidado, um conhecimento que já foi testado, que já foi comprovado, até porque a ciência, vamos lembrar, né, diferente do achismo, diferente do dogmatismo, de qualquer outra forma de compreensão do mundo, a ciência é uma forma, portanto, de compreender o mundo, e é uma forma de compreender o mundo baseado, sobretudo, no método, na aplicação de técnicas, né, na definição de conceitos, né, na identificação de um problema para você poder investigar isso. Ela está pautada numa lógica que é da própria filosofia, que é da base do conhecimento racional. Por isso que, inclusive, discutimos filosofia da ciência dentro da disciplina de filosofia. Né? E aí o que acaba acontecendo, pessoal? Tem algumas dessas verdades, vamos colocar assim, científicas, que já foram mais do que comprovadas. Como, por exemplo, acredito que não faz o menor sentido a uma altura dessa do campeonato discutir, por exemplo, né, se o Sol gira em torno da Terra ou se a Terra que gira em torno do Sol. Isso já é praticamente uma verdade dada desde o início, desde o surgimento do movimento da ciência moderna. Aliás, nas outras aulas, a gente vai se concentrar de maneira mais detida para entender justamente o que foi esse advento da ciência moderna, falar um pouco do Galileu, Copérnico, Isaac Newton, enfim, figuras fundamentais aí que desde o Renascimento vêm ofertando uma colaboração muito forte, muito incisiva para que a gente construísse essa civilização que nós temos, esse estilo de vida, esse modo de convivemos, os avanços técnicos, enfim, né, os avanços nos meios de comunicação. Imagina só, a ciência, gente, está o tempo todo em nós. Né? Quando a gente nasce, por exemplo, ao tomar uma vacina, a vacina ela é fruto justamente de pesquisas científicas, do mapeamento de doenças, justamente da descoberta de algumas curas. Né? Não vamos muito longe, por exemplo, é produto sobretudo da ciência, até mesmo isso aqui que ilumina aqui em cima. A luz, né, gente, é produto do desenvolvimento científico. Né? O smartphone, esse celular que eu estou gravando aqui com vocês, essa tecnologia, a tecnologia da internet, tudo isso é produto, tudo isso é resultado dos ganhos que a ciência foi oferecendo para nós ao longo do tempo. Mas é curioso notar que cada vez mais, não só na sociedade brasileira, mas no mundo de maneira global, a gente tem acompanhado, a gente tem visto um aumento cada vez mais desse discurso anti-ciência. Né? A gente tem visto, sobretudo, alguns movimentos que ganham aí a cena, o destaque, se colocando justamente na contramão da ciência. Alguns até fazem um par de oposição, que é um par de oposição burro, essa que é a grande realidade, entre tentar colocar de um lado ciência e do outro lado religião, né, como se a ciência fosse uma forma, um estágio, uma maneira de se conhecer mais desenvolvida, mais evoluída do que a religião, ou alguns se posicionam de maneira contrária, dizendo que justamente a religião seria a portadora das verdades, que são verdades, algumas delas não reveladas aos homens, e que, portanto, a partir dali, por uma dimensão da crença que a gente deveria entender e guiar a nossa vida, ou seja, tem espaço para muita coisa, e essas falsas divisões, essas falsas polarizações, elas acabam até confundindo mais a gente, né? Vamos nos lembrar, por exemplo, que ciência é uma determinada forma de conhecimento, religião é uma outra forma também, né, de conhecimento, de lidar com questões relacionadas à nossa existência, enfim, com vida e morte e tudo mais, e ambas estão em chaves diferentes, né? A ciência está alicerçada na chave da razão, da técnica, do método. A fé, a religião está justamente alicerçada no campo da fé, da crença, da transcendência, enfim, da relação com o sagrado. São chaves diferentes, são compreensões diferentes que não precisam necessariamente serem antagônicas, tá? Mas retornando aqui a esse artigo que eu estava falando para vocês, um dos dados que eu acho interessante, só para vocês terem uma dimensão, né, que traz aqui essa reportagem, quem quiser depois acessá-la, acredito que ela deve estar livre aí na internet, o negacionismo no poder, é que, por exemplo, em uma das perguntas que foram feitas a brasileiros, perguntava-se o seguinte: você acredita, né, que está se beneficiando, ou mais do que isso, que a ciência beneficia a maior parte da sociedade, né? E olha só que interessante, quase um quarto aí das pessoas responderam, né, que se dizem céticas em relação aos benefícios da ciência para as suas vidas, né? E tem crescido cada vez mais esse movimento, sobretudo, não só anti-ciência, mas cada vez mais essa crença em alguma medida que foi produzida em anos anteriores, em períodos anteriores, de que necessariamente a gente geraria uma melhor vida para todos nós garantiríamos um bem-estar. Isso vem sendo questionado e, por vezes, essa persistência, vamos colocar assim, da desigualdade, seja no acesso à informação, seja do ponto de vista do acesso a recursos, tudo isso, pessoal, vai gerando uma situação na qual as pessoas, por vezes, identificam que a ciência não traz
esses benefícios para a sua vida e por vezes isso se estende para uma radicalização maior, que é justamente negar os benefícios justamente que a ciência pode trazer para todos nós. A pesquisa mostra aqui mais à frente no artigo, né, a autora traz dados também interessantes, mostrando que aqueles que compreendem que a ciência traz mais benefícios do que malefícios acabou não aumentando nos últimos anos. Ele mostra que entre 2015 e 2019 o percentual daqueles que acreditavam que a ciência só poderia trazer benefícios, ou seja, que ela era muito positiva, caiu de maneira muito drástica de 53% para 30%, ou seja, né, é uma quantidade muito grande, o que nos faz justamente refletirmos sobre esse tema, que é um tema atualíssimo, ainda mais justamente, eu não vou ficar dissecando o artigo tanto aqui, quero mais é que vocês leiam mesmo, corram atrás dessa informação, pesquisem, enfim, pensem junto comigo. Mas é importante a gente notar tudo isso, importante entender esse momento, esse contexto, para refletirmos de maneira crítica, né, a respeito disso tudo que nos sonda, até porque nesse momento, sobretudo de pandemia, parece que por vezes essas brigas, esses conflitos que estariam dentro de um horizonte, vamos dizer assim, muito mais de acreditarmos na ciência, de esperarmos que dali possa vir resultados positivos, pautarmos inclusive as nossas ações baseadas em evidências, né? Não é à toa, e aqui não se trata de incentivar picuinha política, nem preferência política nenhuma, vocês sabem que ao longo das nossas aulas todos os posicionamentos são respeitados, enfim, todas as visões, né, as perspectivas ideológicas são consideradas, são levadas em conta, mas a gente sabe cada vez mais que tem aumentado, né, esse grau de conflito dentro da sociedade brasileira, e mais do que isso, muitas pessoas que não levam adiante recomendações dos principais órgãos científicos, né, dos principais, por exemplo, a OMS, né, a OMS tem sido sistematicamente questionada por vários governos do mundo afora, nesse momento tão drástico de enfrentamento à pandemia. Produziu-se por vezes uma divisão entre vamos salvar a vida, vamos salvar a economia, vamos resolver os problemas, não vamos, como é que vai ser, tem isolamento social, não tem, né, que tem se estendido. Vou dar um exemplo para vocês até do ponto de vista histórico interessante. Eu estava pesquisando esses dias atrás também, uma reportagem da BBC mostrou que em 1918, quando nós tivemos uma outra pandemia muito forte, né, que foi a da gripe espanhola, você teve, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos, movimentos que eram movimentos anti o uso da máscara, né? E hoje em dia quantas pessoas a gente vê na rua que infelizmente ainda acabaram não se conscientizando que esse vírus ele é letal para a sociedade, ele pode trazer grandes prejuízos. A gente tem acompanhado aí a quantidade de mortos no país, enfim, uma série de assuntos e de temas importantes. Então é preciso que a gente pare nesse primeiro momento, nessa introdução mais global da nossa aula, e façamos a seguinte reflexão, né? Afinal de contas, a ciência traz benefícios para nós, não traz? Né? O que é essa sociedade cada vez mais que por vezes se afasta dos fatos, dos argumentos racionais, daquilo que está sendo comprovado com base em técnica, em métodos, e prefere muito mais acreditar em discursos, prefere acreditar em visões particulares, ou seja, a gente se afasta em larga medida da episteme, né, que seria esse conhecimento baseado numa metodologia, e se aproxima muito mais da doxa, né, para utilizar aqui o Aristóteles como uma das referências, que seria essa mera opinião, e as pessoas por vezes acabam não conseguindo identificar que a ciência ela está no dia a dia, no cotidiano, nos beneficiando, seja do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista de como a gente vive, né, do maior bem-estar que nós temos em casa. Se você tem uma geladeira, se você tem um eletrodoméstico, isso é fruto também, né, de pesquisas, de ciência, enfim, de avanço tecnológico, de avanço científico, beleza? Acho que esse é um tema inicial para a gente poder começar a nossa reflexão. Espero que vocês se aprofundem dentro disso. Eu deixei aí também uma atividade para vocês, espero que vocês façam, e na semana que vem a gente volta aí sim, contextualizando um pouco mais do ponto de vista histórico e tentando mostrar também algumas colaborações e contribuições de filósofos importantes. Nesse semestre a gente vai estudar também dois caras que são muito fundamentais nesse debate da filosofia da ciência, né, que é justamente um deles, o Thomas Kuhn, e o outro cara que a gente vai ver também, que é o Karl Popper. Beleza, galera? Vamos que vamos? Firmou aí? Bota a cachola para pensar, bota esse cérebro para fritar e simbora comigo. Vamos que vamos. Segundo bimestre, tamo junto, plataforma nova, uma série de recursos, uma série de coisas bacanas, beleza? Abraço do Brunão para vocês. Valeu!